Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Edson Torres, da Demissão Canadá, Projeto Restaurando Vidas. Neste último dia do ano de 2020, eu estou feliz por estarmos aqui mais uma vez para podermos refletir um pouco na Palavra de Deus. Eu quero te convidar nesta manhã para nós falarmos um pouco sobre um versículo que já estudamos aqui em outra oportunidade, que está registrada na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3, a partir do verso de número 12. Mas antes de nós fazermos esta leitura, eu gostaria de meditar com você no que é o final do ano. Na verdade, nós estamos fazendo aqui uma virada de calendário, nada mais é do que uma mudança de um ano para o outro, mas psicologicamente para nós é um momento de transição. É um momento em que terminamos um período da nossa vida e iniciamos um outro período. Para nós é um momento de importância, um momento onde nós podemos parar para refletir um pouco em tudo que foram esses 365 dias e o que virá pela frente. Nós temos sempre essa expectativa de que como será o próximo ano, o que eu vou fazer, fazemos muitas vezes planos, promessas. E já falamos aqui em um dos dias que, como o ano de 2020 foi um ano surpreendente para nós, como os nossos planos muitas vezes foram frustrados, mas eu tenho uma convicção que os planos de Deus não foram frustrados, que Deus está no controle de tudo o que aconteceu durante este ano de 2020. Mas nós não temos o controle, o nosso controle é limitado, e é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Muitas vezes, por nós não conseguirmos conquistar tudo aquilo que nós queremos, fazer o que nós pretendíamos, o que planejamos, nós ficamos muitas vezes frustrados com o nosso passado. Às vezes, muitos arrependimentos, muitos pensamentos do que eu poderia ter feito melhor, o que eu poderia ter feito diferente, como eu poderia ter sido, o que eu deixei de fazer, o que eu deixei de falar, o que eu não deveria ter falado, onde eu não deveria ter ido. Quantos pensamentos muitas vezes povoam a nossa mente. E aqui nessa leitura de Filipenses, no capítulo de número 3, versículo de número 12, nós vemos aqui o apóstolo Paulo. São Paulo, um homem que quem conhece um pouco de Bíblia sabe que foi um grande homem de Deus, um grande pregador, depois de Jesus, um grande ganhador de alma, mas um homem que tinha um passado um tanto como difícil, um homem que perseguiu a igreja, um homem que estava ali no assassinato de Estevão, que prendia os cristãos, e ele fazia muitas coisas que não agradavam a Deus. Mas um dia ele teve encontro com Deus. E mesmo quando nós temos esse encontro com Deus, infelizmente a nossa mente muitas vezes não nos deixa nos desvencilharmos do nosso passado. E assim era Paulo. Olha o que ele diz aqui no capítulo 3, versículo 12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que foi alcançado por Cristo Jesus. Irmão, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo estava falando aqui sobre a vida dele, sobre as suas fraquezas muitas vezes, que ele não consegue muitas vezes ser perfeito como ele gostaria, mas ele diz aqui que uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. E aqui que está o cerne da questão nesta virada de ano. Nós estamos virando este ano e, como eu disse, muitas vezes a nossa mente fica presa no que poderíamos ter feito, o que poderíamos ter feito diferente. Mas eu quero dizer para você que o passado, ele passou. Tudo que nós fizemos neste ano de 2020, não podemos mais voltar atrás. Não podemos mais trazer de volta a palavra falada. Não podemos mais resolver tantas coisas. Algumas coisas podemos até fazer, talvez, se devemos para alguém, se precisamos pedir perdão. Algumas coisas podemos fazer para resolver a situação. Mas do contrário, as demais coisas nós não temos controle para resolver. E então não adianta nós vivermos nos martirizando, nós vivermos muitas vezes paralisados por causa de um passado que não é possível mudar. Não é possível mudar certas coisas. E precisamos avançar. Este ano de 2021 nós não sabemos o que será,
Mas eu tenho uma convicção, Deus estará conosco, Ele estará contigo, Ele esteve conosco neste ano 2020. E Ele quer que nós prossigamos, assim como Paulo dizia, eu vou prosseguir para o alvo. Você precisa prosseguir, meu irmão, você precisa avançar, você precisa continuar e deixar para trás aquilo que não pode ser resolvido. A nossa vida não pode ficar paralisada, não podemos ficar nos martirizando com aquilo que não podemos resolver. Precisamos entregar nas mãos do Senhor e seguir em frente. A Bíblia diz aqui, lá em João 8:11, Jesus, quando ele falava com aquela mulher que foi pega no ato de adultério, ele então, os irmãos conhecem a história, depois que ela foi pega em ato de adultério, as pessoas trouxeram ela para ser apedrejada, e ali começaram um diálogo com Jesus, e no final Jesus pergunta assim, onde que estão os seus acusadores? E ela diz, Senhor, ninguém me acusou, porque todos tinham pecados ali e ninguém lançou a primeira pedra nela. Então Jesus disse para ela, mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Segue a sua vida. Recomece de novo. Comece novamente a sua história, mas mude as suas atitudes a partir de agora. Seja diferente. Esse é o cerne do Evangelho. O Evangelho é onde Deus nos dá a oportunidade de nós seguirmos em frente para uma nova história, começar de novo. Se nós caímos, Ele é poderoso para nos levantar, para nos ajudar. O que é importante é que nós reconheçamos as nossas falhas. É por isso que o evangelho que João Batista pregava e que Jesus depois passou a pregar é arrependei-vos. Aonde houver arrependimento e aonde houver uma mudança de direção, Deus Ele está. Deus Ele nos abençoa. Então siga em frente, arrependa-se daquilo que você não pode mais resolver, peça a misericórdia do Senhor e siga em frente e procure mudar as atitudes daqui para frente. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13, que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aquilo que você não pode resolver, simplesmente confesse ao Senhor. Confesse e deixe. Peça para que Jesus te ajude você a vencer, a não viver mais da maneira que vivia e siga em frente. Prossiga para o alvo. Busque em Deus ter um objetivo na sua vida e siga em frente. Não fique parado, não deixe que a depressão, que a ansiedade, que nada nessa vida pare a sua história, mas siga em frente. Alguém pode te acusar, pode te apontar, mas aquilo que você não pode resolver, entregue nas mãos do Senhor e siga em frente. Está começando um novo ano e Deus tem bênçãos para nossas vidas. Jesus, Ele morreu na cruz para nos abençoar, para nos salvar, para nos dar uma nova história. E você tem o direito de uma nova história, porque Jesus ganhou esse direito para você lá na cruz do Calvário. Ele morreu em nosso lugar para nos dar a oportunidade de começar de novo todas as vezes que for necessário. Não é que vamos viver uma vida de qualquer maneira e aproveitar isso para viver de qualquer forma. Mas vamos viver lutando para servir a Deus da melhor maneira. Mas se caímos, se erramos, sacode a poeira, arrependa-se, peça a misericórdia do Senhor e siga em frente, peça ao Espírito Santo de Deus para te ajudar. Eu peço a Ele para me ajudar, Senhor, ajuda-me nas minhas fraquezas, ajuda nas minhas limitações e dá-me condições de ser diferente daqui para frente, e Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer. Olha o que Deus disse para Israel quando Ele falava do capítulo 43 de Isaías, dizendo sobre a restauração que Ele traria para Isaías, para o povo de Israel. Ele lembrou o povo de Israel de tudo aquilo que Ele já tinha feito. E então, para que o povo de Israel pudesse prosseguir em frente, pudesse viver uma nova história, confiando que Deus seria com eles, Ele fala assim no capítulo 43, verso 18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vede, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Não a percebeis? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. No deserto onde não há caminho, eu vou colocar um caminho. No ermo, onde está tudo seco, eu vou colocar um rio. Deus está dizendo, você não se lembra como eu tirei vocês do Egito? Como eu ajudei vocês? Como eu fiz para Faraó perecer ali, naquele Egito, naquele mar? Vocês não se lembram disso? E Ele então dizendo assim, que da mesma forma que Ele fez com o povo de Israel naquele tempo, da mesma forma que Ele cuidou deles naquele momento, Ele estaria cuidando deles para que eles prosseguissem,
para que eles deixassem de lado tudo aquilo que os aprisionava, o passado, e seguissem em frente para aquilo que Deus tinha para eles. E este é o conselho da palavra de Deus para nós neste último dia do ano. Que você e eu possamos fazer como Paulo. Não somos perfeitos, não alcançamos a perfeição e não vamos alcançar aqui nessa terra. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Prossiga para o alvo, irmão. Esqueça o 2020, tudo aquilo que você não pode resolver. Deixe para trás, entregue nas mãos do Senhor, confesse os seus pecados a Ele e acredite que Ele é poderoso para perdoar os seus pecados e te ajudar a prosseguir no ano de 2021, uma pessoa melhor, um cristão melhor, um servo melhor e ser mais feliz na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha um ano abençoado, feliz 2021 para você e para a sua família e que Deus te abençoe em nome de Jesus.